Então, para falar de intimidade com Deus como um diferencial na vida do discípulo de Jesus, nós vamos ler Êxodo capítulo 33, tá bom? Todos acharam? Amém? Todo mundo aí achou? Então vamos ler o texto nessa manhã da palavra de Deus. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, todos os povos que estavam ocupando o lugar, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum, joias, mas de algum tipo. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Uma pausa aqui interessante, porque na Bíblia a mensagem do Eugene Peterson, ele usa lá a seguinte expressão na tradução dele: Deus falava com Moisés assim como um vizinho conversa sobre o muro, conversa com outro vizinho pelo muro. A ideia é de que um vizinho está do lado na sua casa, o outro vizinho está na sua casa, e tem um muro, né, que divide as casas, e os dois batendo papo. Já viram essa cena? Assim, o muro baixo, os dois conversando. O Eugene Peterson, na sua versão da Bíblia, na mensagem, ele faz alusão assim, essa conversa, essa intimidade com Deus. Um vizinho conversando com outro vizinho, olhando no rosto dele. Que coisa maravilhosa. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar,
eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos orar mais uma vez? Deus, que texto maravilhoso, Senhor. Palavra viva para o nosso coração nessa manhã. Eu me sinto tão incapaz e impotente, despreparado para ministrar sobre essas verdades eternas tão preciosas, tão fundamentais. Por isso eu recorro ao Senhor nessa manhã pedindo graça, pedindo o teu socorro, pedindo o teu auxílio, pedindo que o Senhor me ilumine a mente e o coração, para que eu possa ser apenas instrumento teu, e que seja o Senhor e não eu a falar ao teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro também por cada um que está aqui, Senhor, que saiu da sua casa para vir aqui a esse lugar hoje, para ouvir a tua palavra. Deus, que o Senhor possa suprir as expectativas de cada um aqui, que o Senhor possa falar a cada coração, que o teu Espírito tenha total liberdade para agir entre nós. Eu sou um pecador assim como os meus irmãos, Pai. Eu não sou digno de estar nessa posição pregando a Tua palavra. Fui colocado aqui pela Tua misericórdia e graça. Então eu peço perdão pelos meus pecados e peço o Teu socorro para ser instrumento para a vida dos meus irmãos nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nessa manhã. Queridos, o nosso tema é intimidade com Deus como um diferencial na vida do discípulo de Jesus. O nosso texto é esse texto tão maravilhoso de Êxodo capítulo 33, e esse texto ele tem uma peculiaridade. Esse texto está numa porção ali do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, entre a saída do povo de Israel do Egito. Lembrem comigo que Deus tira o povo de Israel do Egito com mão forte, com mão de poder, e está conduzindo o povo para a terra prometida. E o povo sai conhecendo, por assim dizer, uma face de Deus, o seu poder libertador. Agora era um grupo de quase 2 milhões de pessoas, sem uma referência teológica, sem nenhuma referência bíblica. Os patriarcas haviam se perdido na memória deles. Ideia de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles não tinham mais como os pais da fé, os patriarcas. Isso se perdeu ao longo dos 400 anos de cativeiro no Egito. Então, quando eles saem do Egito, quem sai é um grupo grande de pessoas, liderados, capitaneados por Moisés, em direção a uma terra com uma promessa: vocês vão para uma terra e lá vocês vão ser o meu povo. Imagina a cultura do Egito, a religião do Egito, quanta coisa influenciou, forjou, formou o caráter e a vida dessas pessoas. E eles saem libertos por Moisés, libertos por Deus por meio de Moisés ali do Egito, em direção à terra. Mas tem um detalhe: no meio dessa jornada havia o Monte Sinai. Deus conduziu o povo até o monte, porque Deus sabia que esse povo precisava de orientação, precisava de direção. Deus chama Moisés, o líder, e fala: Moisés, vem cá, que eu vou dar leis para esse povo, eu vou dar diretrizes. Eles são um punhado de ex-escravos, eles não sabem viver em sociedade, eles não sabem mais viver debaixo de uma legislação, eles não têm mais parâmetros bíblicos, teológicos que possam nortear a vida deles. Então, vem cá, que eu vou dar para você ordens, leis, para que o meu povo, esse povo que eu libertei do Egito, que você está capitaneando, eles possam ter como referência. E assim Deus chamou Moisés lá para o Monte Sinai. E aí a gente está em Êxodo capítulo 32, voltando um pouquinho aqui no texto bíblico. Moisés sobe, fica um tempo lá em cima. Só que Moisés, segundo o povo que estava lá embaixo, começou a demorar. E eles chamam Arão e falam: Arão, que negócio é esse? Esse Moisés que tirou a gente do Egito abandonou a gente. O cara é por minha conta, né? O cara sai, tira a gente do Egito, do conforto, porque lembra, né? Os caras saem do Egito. Então, se eles encontram uma dificuldade, por mais que fossem escravos lá, e a gente é meio assim, a gente olha para trás como sendo melhor do que o momento que a gente está vivendo. E eles começaram a reclamar. E como Moisés começou a demorar, eles falaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, Arão, vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar. E aí,
enquanto Deus se revelava por Moisés, dando direção para o povo estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, e fazendo festa e adoração para um bezerro de ouro. Parece a gente, né, às vezes, quando a gente está pedindo coisas para Deus, e Deus começa a demorar, e a gente começa a buscar outras coisas, outros apoios, outras respostas, né, porque Deus está demorando, ou no mínimo começa a agir com as próprias forças. E o povo fez assim. É interessante porque Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, olha, melhor você descer, porque o negócio lá embaixo se perdeu. É melhor você descer porque o negócio lá embaixo está feio. E a sequência do texto, o texto continua e nos diz que quando Moisés desce, encontra aquela festa, e no lugar de Deus, um bezerro de ouro sendo adorado. Agora, o que me chama a atenção nesse relato, que essa perícope, como a gente costuma dizer, que vai do capítulo 32 ao capítulo 34, esse intervalo, por assim dizer, no relato da condução do povo de Israel por Moisés lá para a terra prometida, o que chama atenção é o lugar onde Moisés estava. Por quê? Moisés estava no lugar, no monte, conversando com Deus, tendo intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus. E quando nós lemos o livro de Êxodo, o que nós percebemos é que o fato, ou esse momento que Moisés está vivendo ali com Deus de intimidade, não foi algo pontual na sua vida. O texto descreve Moisés como sendo um homem que mantinha intimidade com Deus, alguém que buscava viver na dependência de Deus, alguém que buscava ouvir a voz de Deus, alguém que sabia que tinha uma responsabilidade sobre os seus ombros, havia um chamado para a sua vida, e ele sabia que ele não podia, não tinha como conduzir aquele povo, aquela nação, fora de uma relação íntima com Deus. E aqui eu já te aviso, se você é um discípulo de Jesus, se você foi chamado por Ele, se você entendeu o Evangelho, é impossível viver a vida de fé fora de uma relação de intimidade com Deus. Esse negócio de, eu sou frequentador de igreja, eu frequento uma comunidade de fé, eu sou membro de uma igreja, meu nome está até arrolado no hall de membros, legal, é muito bom você ter o seu nome arrolado no hall de membros de uma igreja, compromisso com uma comunidade de fé local, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso de nada vale se você não tiver intimidade com Deus, se você não se relacionar com Ele, porque o chamado primeiro de Deus para a gente, não é para que frequentemos uma igreja, embora isso seja necessário. O chamado primeiro de Deus para a minha vida e para a sua vida é relação pessoal e íntima com Ele. E aí, Moisés estava no monte, ouvindo a voz de Deus, tendo intimidade com Deus, ouvindo, vendo, conversando com Deus, se relacionando com Ele, porque era alguém que tinha profunda intimidade com o Senhor. E aí, nessa manhã, à luz desse texto, eu quero ver justamente algumas verdades com vocês sobre a intimidade com Deus. À luz da experiência do Moisés, da sua relação com Deus, eu queria poder nessa manhã ver com vocês alguns princípios, algumas balizas, algumas verdades, algumas coisas que Deus tem nos chamado para que de fato nós possamos dizer, eu sou ou nós somos pessoas que nos relacionamos efetivamente com Deus. Vamos a essas verdades? Primeira delas é que a intimidade com Deus, em primeiro lugar, não anula o que Deus é por natureza, ou seja, um ser soberano. Por que eu estou começando com essa verdade? Por uma razão muito simples. Nós nos relacionamos com pessoas, né? A gente abre o coração, temos amigos, e nós nos relacionamos de igual para igual. Alguns, né, até se acham um pouco mais, né, às vezes, né, em alguns contextos, mas o fato é, nós somos iguais. Iguais, estamos todos em pé de igualdade, e somos amigos, nos relacionamos, e a gente está aqui, nesse pé de igualdade. Entretanto, com Deus, uma coisa nós não podemos nos esquecer, por mais que Deus nos chame para uma relação de intimidade, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor.
Ele continua sendo soberano. E eu digo isso, eu começo a minha fala, essas verdades nessa manhã, falando sobre a soberania de Deus, porque parece que às vezes a gente vai se esquecendo um pouco de quem Deus é. E aí a gente começa meio que a avacalhar a relação com Ele. A gente acha que a gente pode falar com Deus de qualquer jeito. A gente acha que a gente pode não obedecer a Deus quando Deus manda a gente fazer algumas coisas. Ah, não, Deus é amigo, Deus entende, Deus é legal, Deus é camarada. Preste atenção numa coisa. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com o juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel. Preste atenção na primeira parte desse texto. Depois ordenou o Senhor a Moisés, dizendo: um homem que tinha intimidade com Deus, mas Deus continuava sendo o Senhor sobre a vida do Moisés, e Deus deu uma ordem para o Moisés como um ser soberano. E como um soberano que é, como um Deus soberano que é, Deus exige que as suas ordens sejam cumpridas. Meus irmãos, entenda uma coisa aqui nessa manhã. Eu sei, e às vezes a gente fala assim: ah, Deus, eu queria saber a tua vontade para a minha vida, eu queria tanto que o Senhor revelasse o teu querer para mim, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Deixa eu dizer uma coisa: sobretudo a verdade de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. E existem mandamentos de Deus para a minha vida e para a sua vida para serem cumpridos ainda hoje. Se não, olha só que coisa linda, falando sobre a soberania de Deus, o que o profeta Isaías vai falar no capítulo 40, no verso 26. Isaías 40, verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Você pode olhar para o céu, né? Agora de manhã, e a pergunta é: quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que coisa maravilhosa o profeta está dizendo. Deus fala: estrelas, fiquem no lugar. Estrelas, venham ao meu chamado. E o profeta, de uma forma poética, está dizendo que nem as estrelas ousam desobedecer à ordem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Dando um salto histórico e indo para o Novo Testamento, para depois de Jesus, olha que coisa linda, nós encontramos em Mateus 28, capítulo 28, versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Existe uma ordem de Deus clara para a minha vida e para a sua vida. Sabe por que a MPC trabalha fazendo esse trabalho maravilhoso que faz? Sobretudo porque há um mandamento de Deus, porque eles sabem que Deus os comissionou, que Deus os chamou para alcançar jovens, porque não é uma escolha, não é eu acordar de manhã e vou dizer assim: ah, eu tive uma vontade e vou. Não, há um mandamento de Deus: vão e façam discípulos. E é por isso que a MPC vai, e é por isso que eu e você temos que ir, porque Deus nos chamou para a intimidade, mas Deus não deixou de ser Deus e não deixou de determinar coisas para a minha vida e para a sua vida. Vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. É mandamento de Deus. Quer ver um outro mandamento de Deus? Amem-se uns aos outros. Não é pedido. Ah, mas eu não sinto amor. Meu amigo, se vira. É ordem. Olha só: um novo mandamento vos dou, João vai dizer. Um novo mandamento, o evangelista vai dizer: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus dizendo: vocês devem amar-se uns aos outros. Não é pedido. É o Deus soberano dizendo: você tem que cuidar do teu irmão. Ah, pastor, mas eu não sinto. Faça por ele. Eu costumo dizer: se você não sente amor, faça amor. Não no sentido pejorativo como as pessoas falam, né? Pensam, né? Faça amor no sentido de tenha atitudes amorosas. Haja com amor. Estenda a mão com amor. Eu costumo dizer que se você tem atitudes de amor, o amor vem na sequência. O amor como sentimento vem na sequência. Amem-se uns aos outros.
Ainda João capítulo 14, verso 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você consegue perceber? Intimidade com Deus, mas Deus não deixa de ser Deus. Ele continua sendo um ser soberano, soberano criador. E quando Deus manda, nós temos que obedecer. Segunda verdade que eu encontrei nesse texto a respeito de intimidade com Deus, é que quando temos intimidade com Deus, Ele nos lembra das suas promessas. E eu acho isso maravilhoso. Quantas vezes eu tive quebrado, Verdinho, meu irmão, muitos de nós passamos por momentos como você está passando. É que às vezes alguns não têm coragem de falar, de abrir o coração como você teve aqui. Mas muitos de nós passamos por momentos como esse. Agora, uma coisa que me chama atenção e uma coisa que tem me ajudado na minha caminhada é o Espírito Santo me lembrando das suas promessas, me lembrando de quem Deus é. É o Espírito Santo me lembrando de quem Deus é na minha vida. Olha que coisa bonita, o verso 1 vai nos dizer no capítulo 33 de Êxodo, que nós já lemos hoje. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Olha que Deus está falando para Moisés: Moisés, eu dei uma terra para você com juramento, eu prometi, eu vou cumprir. Vai, porque se você me obedecer, Moisés, se você conduzir esse povo, eu jamais vou te abandonar. Sabe o que Deus estava fazendo com Moisés? Lembrando a Moisés da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó lá atrás. Meu irmão, minha irmã, sabe por que muitas vezes nós ficamos angustiados e desesperados? Porque nós não conhecemos as promessas de Deus. Nós não nos abrimos para experimentar e nos lembrar daquilo que Deus tem falado para o nosso coração. Estávamos ontem aqui, o Rafinha esteve conosco aqui, um amigo querido, falando para os adolescentes, e ele lembrava de Jeremias, de Lamentações, falando: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que traz esperança para o nosso coração? É nos lembrarmos de coisas que Deus disse. Quantas promessas Deus já nos fez, quantas coisas Deus já falou no nosso coração, na própria palavra, quantas promessas existem para a nossa vida. Sempre que somos provados, é uma garantia que nós temos, o Espírito Santo nos lembra das promessas de Deus. Quando passamos por lutas, por provações, Deus nos lembra, ou quando Deus nos comissiona, Deus está sempre nos lembrando: eu vou com vocês. Eu não tenho dúvida que a turma da MPC, quando sai para fazer um trabalho numa escola, vai confiando nessa verdade, não é? Estarei com vocês sempre. Vão e façam discípulos, porque eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, irmãos, uma coisa bonita da intimidade com Deus é que Deus vai nos lembrando das suas promessas, vai nos lembrando de coisas que Ele já nos disse, vai nos lembrando daquilo que Ele já tocou no nosso coração, e isso vai enchendo a nossa alma, vai nos fortalecendo. Uma outra verdade a respeito da intimidade com Deus é que a intimidade com Deus a intimidade é com um Deus comunitário, e essa intimidade com um Deus comunitário nos leva a interceder pela sua comunidade. Eu acho que foi Leonardo Boff que disse que Deus é um Deus que é uma comunidade de 3 pessoas, né? O Frei Leonardo Boff, dizendo que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre existiram por toda a eternidade. Eu sei que essa ideia de Trindade é confusa para a maioria de nós, né? Você entender um Deus que é único, um Deus que é um, mas que ao mesmo tempo é 3, se subdivide em 3 pessoas distintas, independentes. Eu sei que isso é confuso para muitos de nós, mas o que a Bíblia nos dá conta de afirmar é que Pai, Filho e Espírito Santo conviveram por toda a eternidade, se amando e se completando, porque Deus é uma comunidade, Deus é uma família, Deus é uma unidade de 3 pessoas. Então, se Deus é um ser comunitário, e se nós temos intimidade com o ser comunitário, Deus também nos chama para que nós venhamos a interceder pela comunidade que somos nós. Olha que coisa bonita nós encontramos no texto, agora nos versos 11 a 13. Moisés, porém, suplicou ao Senhor. 11 a 13, perdão, no capítulo 32, voltando um capítulo agora, tá bom? Capítulo 32, versos 11 a 13. Moisés, porém, suplicou ao Senhor
o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios, foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Olha o que Moisés está fazendo. Deus havia se irado com aquele povo. Quando aquele povo começa a fazer um bezerro de ouro para adorar, a ira de Deus se acende, Deus decide destruir todas aquelas pessoas. Só que o Moisés, e esse texto é maravilhoso, ele começa a interceder por aquela gente. Ele começa a orar: Senhor. É interessante porque a ousadia de Moisés, a gente vai falar da ousadia de Moisés daqui a pouco. Ele começa a falar assim: Senhor, o que os egípcios vão dizer? Como se Deus não soubesse, né? Senhor, pensa bem, olha, reflete um pouco mais, Deus. Você está de cabeça quente, né? Quer destruir todo mundo, quer matar todo mundo. Dá uma parada, pensa um pouco, esfria a cabeça, conta até 10. Moisés conversando com Deus, né? E aí, Moisés começou a interceder: Senhor, não destrói, não mata, não fulmina, tem misericórdia, abençoa, cuida. Irmãos, em nome de Jesus, entendam isso. Verdinho e Laís vieram à frente, e nós oramos por eles, intercedemos por eles. E sabe por que a gente faz isso aqui? Porque nós já entendemos o poder da intercessão. Nós já entendemos, como a própria palavra de Deus diz, que muito vale a oração de um justo. Quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus ouve. Muitas vezes Deus toca no nosso coração a imagem de alguém, nós lembramos de alguém, pensamos em alguém. Muitas vezes é Deus nos chamando para interceder por aquela pessoa. Eu conversava com alguém essa semana, não me lembro quem. Foi com a Zezé. Estava conversando com a Zezé, ela falando do filho dela, tem uma relação muito bonita e íntima com o filho. E ela disse que estava em casa e de repente a imagem do filho veio muito forte no coração dela, muito forte. E aquilo a incomodou. E ela falou: o que está acontecendo, Senhor? Aí ela pegou o telefone e ligou para o filho. E aí a história é longa. Ela falou: mãe, não posso falar com você, eu estou com uma pessoa aqui, é uma relação conflituosa que ela já sabia que ele tinha com essa pessoa, uma relação profissional conflituosa. E ela entendeu: meu filho precisa da minha oração. E ela disse que começou a orar naquele momento pelo filho dela. Sabe por quê? Às vezes é o Espírito Santo de Deus tocando no nosso coração para que a gente interceda, para que alguém seja salvo, liberto de alguma situação. Nós precisamos entender que há um chamado de Deus para a nossa vida, para que nós intercedamos uns pelos outros. E aí eu acredito que a intercessão ela tem pelo menos duas características. A primeira é que ela deve vir acompanhada de amor verdadeiro. Olha o que Moisés falou para Deus no capítulo 32. Deus, o negócio é o seguinte: olha, você pode até tirar o meu nome do livro, você pode rasgar o meu nome do teu livro, mas salva esse povo. Moisés colocou-se na frente como intercessor, falando: Deus, você pode fazer o que quiser comigo, mas tem misericórdia desse povo. Que eu perca a minha salvação, mas salve todo esse povo. Sabe o que é isso? É amor de Deus pelo povo. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus mais amor de Deus pelo seu povo. Nós precisamos pedir mais a Deus amor pela sua igreja, amor por aqueles que se perdem, amor por aqueles que estão sofrendo. Nesse momento, há irmãos nossos sofrendo no hospital. E a gente entrou numa roda viva tão grande, que a gente foi se esquecendo que são pessoas que Deus ama, que Deus tem um projeto para a vida delas, mas que nós esquecemos delas. Tem gente abandonada, tem gente solitária. Aqui na rua, tem uma casa aqui, um abrigo de idosos aqui na Araguaia. Parece que tem uma aqui nessa rua também, que uma pessoa me perguntou. É um hospital, não sei. A gente precisa começar a ter mais misericórdia das pessoas que sofrem.
E nós precisamos nos tornar verdadeiros intercessores. Mas para isso nós precisamos começar a pedir amor a Deus para essas pessoas. E uma segunda característica é a perseverança. Sabe qual um dos grandes problemas nossos com a oração? A gente começa a orar e logo a gente para. A gente não persevera. A gente ora por uma enfermidade de alguém e a gente para. A gente ora por uma vitória na vida de alguém, por alguma situação, e a gente desiste. A gente ora por avivamento e a gente para pelo caminho. Irmãos, a intercessão precisa ter como características amor pelas pessoas que nós estamos orando e a perseverança. Nós não podemos ficar pelo caminho. Uma quarta característica que eu vejo nesse texto a respeito da intimidade com Deus é que receber coisas de Deus, uma outra verdade aqui, é que receber coisas de Deus, bênçãos de Deus, não significa que necessariamente estamos desfrutando de intimidade com Ele. Tem gente que mede relação com Deus pela quantidade de bênçãos que recebe. Se eu sou muito abençoado, eu tenho muita intimidade com Deus. Se eu não sou muito abençoado, se eu não recebo muitas coisas de Deus, eu não tenho muita relação com Deus. Tem gente que mede o tempo todo intimidade com Deus e relação com Deus a partir daquilo que recebe de Deus. É interessante porque nos versos 2 e 3 do capítulo 33 de Êxodo, o texto assim nos diz: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Só nome bacana, né? Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Olha que coisa interessante, Deus fala para Moisés: quem de nós nessa manhã, se recebesse essa palavra de Deus, olha, eu vou mandar um anjo na sua frente. Opa, falou em anjo, né? A turma pentecostal então começa a bater o pé, né? Ô, anjo no pedaço. Gente, qual de nós não ficaria satisfeito, contente com a notícia de que um anjo iria na nossa frente? Qual de nós não se sentiria íntimo de Deus, sabedor que Deus mandaria um anjo para nos ajudar? Mas Moisés entendeu que muito mais importante do que receber bênçãos de Deus, e os anjos são interessantes, né, a figura deles, porque eles são agentes de Deus que abençoam pessoas, né? São instrumentos abençoadores de Deus, ministradores de Deus. Só que Moisés entendeu que aquilo não era a coisa mais importante para a vida dele. Entenda uma coisa nessa manhã: muito mais importante do que aquilo que Deus pode te dar é a própria presença dele na sua vida. Sabe o que vai caracterizar você como uma pessoa verdadeiramente abençoada? Por exemplo, Jeremias capítulo 33, verso 3 fala assim: clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sabe o que vai caracterizar você como uma pessoa que tem intimidade com Deus? É o nível de clamor que você tem com Deus, de oração que você tem, intimidade, de busca que você tem de Deus, e a certeza de que Deus revela a você coisas grandiosas e insondáveis. É isso que vai caracterizar você como alguém íntimo de Deus, conhecer os mistérios de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer a vontade de Deus. Aí em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe o que Deus está dizendo? Quer ter intimidade comigo? Não é achar que você vai chegar na sua casa depois, cansar depois de um dia de trabalho, e vai fazer aquela oração deitado, escorregando no travesseiro, já dormindo, que você vai ter intimidade com Deus. Ou então chega faminto, Senhor, obrigado por esse alimento também, começa a comer desesperado. O que vai fazer você ter intimidade com Deus não é só vir a um culto como esse, cantar alguns louvores. O que tem que ter é relação, no sentido de busca, no sentido de ir atrás, de ler, de conhecer as Escrituras Sagradas. Quem de nós está disposto a vir 8h30 para a oficina da palavra, para conhecer mais as Escrituras Sagradas, para poder se lembrar nos tempos de aflição das promessas de Deus, como eu falava há pouco?
vocês me procurarão e me acharão, quando é condição, quando me procurarem de todo o coração. Quebrantamento, entrega, busca. Tem jeito. Intimidade é para aqueles que buscam. E o que caracteriza você não são as bênçãos, como eu estava dizendo. É interessante porque Deus distribui bênçãos a todos. Tem ímpios muito mais abençoados, né, no sentido financeiro, do que a gente. Que Batista está aí. Tudo bem que ele perdeu 20 bilhões, né, esses dias, né? Mas está aí, daqui a pouco ele recupera, isso é fácil para ele, né? Então, assim, quantas pessoas, né, têm dinheiro, ganham coisas, e mesmo pessoas que vão à igreja, que têm dinheiro, que ganham dinheiro fácil muitas vezes, dinheiro chama dinheiro como se diz. Agora isso não caracteriza ninguém, sabe por quê? Porque Deus distribui bênçãos a todos, e a isso na teologia nós chamamos de graça comum. Deus faz chover tanto no terreno do ímpio, quanto no terreno do justo. Deus dá bênçãos para todos. E é interessante porque essas bênçãos têm essa graça comum, essas bênçãos que Deus derrama para todos, tem objetivo também, né? A graça comum, por exemplo, ela é uma forma que o Deus de amor encontrou de manifestar o seu amor pelas pessoas. Deus simplesmente dá. Deus é generoso. Deus não é como eu, né? Eu sou assim, né? Nós, né? Estou falando eu, né? Nós. Se você gosta de mim, eu gosto de você. Se você me dá um presente, eu retribuo. Não é assim que a gente age? Se você for legal comigo, eu vou ser legal com você. Vou te dar coisas, vou te dar minha atenção, meu tempo. Mas Deus não age assim. Deus derrama bênção sobre todos. E é por isso que às vezes tem um monte de crente com raiva de Deus, porque abençoou o vizinho que não vai na igreja. Porque Deus não pensa com essa categoria pequena como a nossa. Deus é bom, é generoso, e Deus abençoa, porque Deus é um Deus de amor. E a graça comum manifesta isso, esse amor de Deus por todos. Mas a graça comum também serve para aguçar no ser humano o desejo de estar com Deus. É mais ou menos Deus fazendo assim, ó: eu te dou um presente para ver se você se lembra de mim. Eu te dou um presente para ver se você sai um pouco de dentro de você mesmo, desse teu mundinho, desse teu egoísmo, e tente procurar quem foi realmente quem te abençoou e quem te deu isso. Então a graça comum, as bênçãos de Deus para toda a humanidade, também servem para que pessoas cheguem a Deus ao serem abençoadas. O sujeito, de repente, e o Espírito Santo de Deus faz isso, ele recebe uma bênção, né? Ou um filho que nasce, que ele tanto desejava alguma coisa, ele para de um dia e fala assim: caramba, que coisa legal, poxa, mas a quem atribui isso? É o acaso? Não, o acaso não é legal. Rapaz, eu acho que existe um Deus. Está aí, foi Deus que me deu isso. E ele reconhece aquela bênção como tendo vindo de Deus. Então a graça comum, ela é um presente de Deus também para que as pessoas se cheguem até Ele. Então, bênção todo mundo recebe. Não é a bênção que vai determinar se você tem intimidade ou não com Deus, ou provar se você tem intimidade ou não com Deus. O que vai mostrar realmente é a sua busca, é o seu interesse, é o coração aberto, o desejo de estar com Deus. É isso que vai provar, vai mostrar que realmente você é alguém que tem intimidade com Ele. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Uma outra verdade, à luz desse texto sobre a intimidade com Deus, que tem que ser um diferencial na vida do discípulo de Jesus, é que não existe intimidade com Deus sem contrição e arrependimento. Eu preciso te dar essa notícia nessa manhã. Intimidade com Deus é consequência de contrição da alma, arrependimento, quebrantamento na alma, arrependimento. Quando o povo ouviu essas terríveis, estou em Êxodo 33, versos 4 a 6. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora,
tire os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Então isso significa que todas as mulheres que estão com cordões, brincos e batom nessa manhã estão em pecado, tá bom? Brincadeira, não precisam me criticar aqui, é só brincadeira, tá bom? É interessante isso porque os enfeites simbolizavam a festa naquele contexto, a alegria, e de certa forma transformavam, ou melhor, pervertiam, tiravam o caráter de contrição daquele povo naquele momento. E é interessante porque, imagina, todo mundo bonito, todo mundo festivo, todo mundo alegre, mas sem adorar o Deus verdadeiro, adorando o bezerro de ouro. E Deus fala para ele o seguinte: olha, negócio é o seguinte, vocês estão aí no oba-oba, vocês estão aí celebrando, vocês estão se alegrando, mas ao invés de celebração e alegria, vocês tinham que estar contritos, quebrantados, arrependidos, porque vocês se afastaram de mim. Esse ato de tirar os enfeites é um ato simbólico da contrição, do arrependimento. É o ato simbólico, porque o arrependimento verdadeiro tem que ser demonstrado. Não adianta você falar para Deus: Deus, eu me arrependo daquele pecado, mas não tomar a atitude verdadeira de abandonar o pecado. Não adianta você falar para Deus: Deus, eu me arrependo daquele erro, mas continuar com o coração exaltado ou altivo, porque arrependimento verdadeiro tem que ser demonstrado. E aí, queridos, o que eu queria que nós entendêssemos essa manhã é que a intimidade com Deus passa pelo arrependimento, pela contrição e o abandono do pecado. É por isso que aqui na igreja nós temos o hábito, no nosso culto, faz parte da nossa liturgia, um momento de confissão. Nós começamos o culto com um momento de confissão. É mais ou menos assim: Senhor, entramos para a adoração comunitária, para a tua presença em comunidade, porque a presença de Deus está conosco o tempo todo, né? Essa história de que entra na igreja, entra na presença de Deus, isso é mentira. Tá? A presença de Deus está em todo lugar, porque sobretudo a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Mas nós entramos aqui para adoração comunitária. A presença de Deus manifesta comunitariamente. Então, quando nós estamos desfrutando da presença de Deus na comunidade, nós começamos esse momento com um momento de contrição e arrependimento, falando: Deus, perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus erros, porque nós entendemos que não tem como estar na santa presença de Deus. E é por isso que esse deve ser um ato ou um hábito constante da vida da gente. Dentro do ônibus você deve pedir perdão a Deus: Senhor, perdoe meus pecados. Dentro de casa, no carro: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus se agrada do arrependimento e da contrição. Deixa eu avançar um pouco mais. Na verdadeira intimidade há diálogo para confrontação. Interessante isso, né? Já viu que tem gente que tem pudor para orar? Só ora assim: amantíssimo Deus, né? Estamos na tua presença. Aí não tem coragem de falar: Deus, por que está acontecendo? O que está vendo, Deus? Você esqueceu de mim? O que está acontecendo, Deus? Para onde que você foi? Tem gente que tem tanto pudor na oração, como se Deus não conhecesse a sua vida. Isso às vezes se transforma numa outra pessoa quando vai orar. Ela é uma coisa, mas quando vai orar se transforma numa outra pessoa. Sabe o que Moisés faz? Moisés rasgou o verbo com Deus. Ele falou o que estava no coração dele, sem máscara, sem vergonha, sem medo de ser julgado por Deus nas suas palavras. Deus, eu estou decepcionado contigo. Deus, eu estou triste porque a bênção que eu tanto espero e sonho não chegou. Deus, eu estou triste porque a pessoa que eu amava se foi. Deus, por que você fez isso? Eu não acredito que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Sabe o que é isso? É confrontação com Deus. Não é desrespeitoso você perguntar para Deus, questionar, chorar, bater o pé. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem irás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e tenho você, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo.
O que Moisés está falando? Moisés lembra a Deus das promessas dele, lembra a Deus que Israel é o seu povo, lembra a Deus que o próprio Deus tinha dito para ele, que Deus tinha achado graça de Moisés diante dos seus olhos. Moisés lembra um monte de coisa para Deus, dizendo: Deus, olha, o negócio está meio estranho, porque a sua conduta, Deus, está um pouco diferente daquilo que o Senhor me disse. Sabe o que é isso? Um ser limitado, que não entendia os propósitos de Deus, mas abrindo o coração para Deus. Meu irmão, não tenha pudores na sua oração. Minha irmã, não tenha pudores na sua oração. Rasgue o verbo com Deus, no quarto secreto, no lugar da intimidade. Fale para Deus da tua dor, fale para Deus do teu sofrimento. Adolescentes, fale para Deus da tua dor, fale para Deus do teu sofrimento, fale para Deus da tua alma. Deixe que a tua alma fale na oração. Não precisa impostar a voz no quarto para falar com Deus, não. Não precisa tentar provar para Deus o que você não é. Não precisa tentar enganar Deus. Deus conhece a tua alma como ninguém. Se está doendo, fala: Deus, está doendo. Se não está aguentando, fala: Deus, não estou aguentando, me ajuda, me socorre. Porque é assim que a gente tem que orar na intimidade. Intimidade com Deus também é resultado de solitude. Está aqui, é muito bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso aqui não produz intimidade com Deus. A comunidade é uma bênção, a relação comunitária é fundamental, mas ela não produz intimidade com Deus. Ela ajuda, mas não produz. Verso 7 do capítulo 33. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Preste atenção, a tenda não ficava dentro do acampamento, a tenda não ficava no meio do povo. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Olha que coisa fantástica. Deus se manifestava na comunidade? Se manifestava. Deus falava na comunidade? Acredito que falava. Mas o texto diz que aquele que quisesse consultar o Senhor, ter intimidade com Ele, tinha que sair do acampamento e ir até a tenda que ficava fora, distante do acampamento. Sabe o que isso significa? Significa que no meio da multidão, na rotina, na vida como está configurada, com todas as suas lutas, que nós vivemos todos os dias, nós não conseguimos ter intimidade com Deus. Ou a gente toma a decisão de parar alguns momentos da vida e sair do acampamento para estar com Deus, ou a nossa rotina nos engole. A gente acorda 5, 6, 7 da manhã, muitas vezes 10 da noite a gente está ainda no pau, na luta, trabalhando. E a gente justifica a nossa pouca intimidade com Deus porque a gente trabalha muito. Meu irmão, se você trabalha demais, alguma coisa está errado. Se você não tem tempo para Deus, alguma coisa está errada. Se você não pratica essa saída, e quando eu falo essa saída, a tenda pode e deve ser, por exemplo, o teu quarto. Pode e deve ser, quem sabe, o sofá da sua sala. Não sei aonde vai ser a sua tenda. Mas ou você para e sai do acampamento, sai da rotina, sai da vida como está configurada, dando um tempo de qualidade para Deus, ou a sua alma morre. Não tem saída. A tenda estava do lado de fora. Tinha exercício de sair do acampamento, deixar tudo, deixar mulher, deixar marido, deixar filhos, deixar todo mundo para trás, trabalho para trás, para ir para a tenda do encontro, para estar com Deus. Ou a gente toma a decisão de, em alguns momentos do nosso dia, abrirmos umas janelas para termos intimidade com Deus, ou a gente vai passar essa existência inteira lamentando: eu queria tanto ter mais intimidade com Deus, eu queria tanto buscar mais a Deus, eu queria tanto isso, tanto aquilo, e as coisas não vão acontecer.
é decisão. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Tem que sair. Tem que ir para fora. E eu termino essa mensagem nessa manhã dizendo que, conquanto seja para todos, poucos têm a coragem e disposição para sair do acampamento em busca da intimidade com Deus. Não sei quantos somos nessa manhã. Meu desejo é que todos nós pudéssemos sair daqui hoje comprometidos com a tenda do encontro. Mas sabe o que acontece? Em geral, não quero ser profeta do caos, mas em geral, é uma pequena minoria que vai ouvir essa palavra nessa noite, nessa manhã, e vai sair daqui comprometido com a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, quando o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Presta atenção. O texto não nos informa de outra pessoa, além de Moisés, indo para a tenda do encontro. Mas o texto também diz que todo aquele que quisesse buscar o Senhor, podia ir à tenda do encontro. Mas quando Moisés ia para a tenda do encontro, todos ficavam em pé na sua própria tenda, olhando Moisés ter uma experiência com Deus. Sabe o que isso significa? Para mim, pelo menos, o nosso apego com a nossa rotina, com a nossa vida, a falta de desprendimento, ou o nosso apego, melhor dizendo, ao que nós temos construído, o que a gente vai construindo na vida da gente. A minha tenda é a minha referência, é a minha segurança. A minha tenda é o que eu construí, eu preciso continuar administrando. Aqui está a minha família, aqui estão os meus filhos, aqui estão os meus negócios. Eu não posso abandonar para ir fora do acampamento para buscar a Deus. A tenda era para todos, mas só Moisés saía, enquanto o povo ficava em pé à entrada da sua própria tenda, olhando o que Deus fazia na vida de Moisés. Então, conquanto seja para todos, poucos têm a coragem e disposição para sair do lugar em busca dessa intimidade. Nessa manhã, você quer ser como Moisés, ou você quer ser como o restante do povo? Nessa manhã, você quer ter intimidade com Deus como Moisés, ou você quer ficar olhando para os Moisés que tem intimidade com Deus, dizendo, poxa, ali tem alguém que tem intimidade com Deus, alguém que ora bonito, alguém que fala bonito, alguém que evangeliza, que legal a vida dele, pena que eu não consigo ser como ele. Quem você quer ser? Como você quer ser? E é interessante, porque a intimidade com Deus, ela vai nos deixando cada vez mais ousados. E eu concluo essa mensagem lembrando do último ou do pedido mais ousado de Moisés. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Meu irmão, não se contente com um pouco que você já alcançou. Não se contente com um pouco que você já conseguiu ver de Deus, ter de Deus. Deus tem muito mais para se manifestar, Deus tem muito mais para falar, Deus tem muito mais para mostrar para você. Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Não se contente. Deus quer se revelar a você. Deus quer estar com você. E hoje, nós sabemos que é possível termos uma intimidade profunda com Deus por meio do seu Espírito que está em nós.
Você sabia que se você teve um encontro com Cristo, o Espírito Santo habita em você? E o Espírito Santo que habita em você é Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que habita em você. E o texto diz que, eu falava há pouco da Trindade, né, que a gente não entende, mas esse texto é fantástico, porque ele faz uma referência já no Antigo Testamento a Jesus. E quando Deus fala para Moisés: Moisés, você não pode ver minha face, porque homem nenhum viu a minha face e viveu. Mas eu vou colocar você sobre uma rocha, e você vai me ver, mas vai me ver pelas costas. E aí, nós sabemos que essa rocha é o próprio Jesus. Nós sabemos que essa rocha é o próprio Jesus. Nós sabemos que, como o próprio Jesus disse, né, falando para Pedro, que a sua igreja seria construída sobre a rocha que era Ele mesmo. Sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã? Que Deus, conquanto seja o soberano do universo, Ele mandou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, a rocha sobre a qual nós podemos e devemos estar o tempo todo. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, e não existe acesso a Deus Santo, soberano, fora de Jesus. Você que chegou aqui nessa manhã, e se você não conhece a respeito de Jesus ainda, é hora de você começar a entender um pouco mais sobre Ele. De fato, ninguém nunca viu a face de Deus, mas em contrapartida, o Espírito de Jesus habita em nós, e é só por causa disso que nós podemos ter acesso ao Pai, porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Quando Deus fala para Moisés que Moisés o veria através da fenda da rocha, essa fenda da rocha é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ou seja, é como se Deus estivesse já falando assim: olha, você não pode olhar para mim, mas no meu Filho Jesus, você pode se relacionar comigo. Em nome de Jesus, nessa manhã, não abra mão da oportunidade, da possibilidade de ter Deus ao teu lado, do Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente na tua vida. Saia daqui hoje comprometido com Deus. Saia daqui hoje com desejo de ter mais intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque senão a tua vida vai passar, a tua história vai passar, e você vai deixar de experimentar das grandezas de Deus. Em nome de Jesus. É tempo de quebrantamento, é tempo de entrega, é tempo de arrependimento, é tempo de busca de Deus. Irmãos, nós vivemos dias muito maus, dias terríveis. Talvez a gente não se dê conta, mas os dias são terríveis. Cada vez mais a gente tem que estar agarrado em Deus, colado em Jesus. Cada vez mais a gente precisa estar em intimidade com Ele, sob pena da gente viver uma alienação, viver aqui um processo de distanciamento de Deus, e simplesmente deixar de experimentar aquilo que Deus tem reservado para nós, e o diabo fazendo festa. Olha, eu não gosto muito de pregar e você está pregando sobre o diabo, né? A gente prega sobre Jesus, mas falar às vezes sobre isso é importante. Olha, o diabo tem feito a festa na vida de muita gente, que se diz crente, mas que não busca intimidade com Deus. É aquilo que os nossos irmãos pentecostais chamam de dar brecha, né? Deu a brecha para o inimigo, ele pega. Aí a vida não anda para frente, você vive todo encalacrado, endividado, cheio de problema, todo enrolado. Tudo isso por falta de intimidade com Deus. Busca Deus. Jeremias, relembrando: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, que você sequer conhece. Eu termino essa mensagem nessa manhã com esse convite: vamos buscar Deus. Não faça de Deus um encontro esporádico, alguém com quem você se encontra esporadicamente, de vez em quando. Lembra de Deus: hoje eu vou na igreja, tanto tempo que eu não vou, hoje eu vou na igreja. Não. Faça do seu quarto a sua igreja, mas também exerça aqui, a fé comunitária. Domingo passado estávamos aqui ouvindo testemunhos dos irmãos, como foi bom, o que Deus tem feito na vida de cada um, como isso edifica a nossa fé.
como é importante para a nossa caminhada essa relação comunitária com a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de buscar Deus, é tempo de ter intimidade com Deus, é tempo de experimentar coisas que nós não experimentamos de Deus ainda. Deus tem bênçãos para derramar, Deus tem coisas para fazer, mas só vai acontecer quando você decidir sair do acampamento e ir para a tenda do encontro. É ali que Deus vai se manifestar na sua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.